Agora é aguardar nosso querido convidado chegar. Opa! Oi, olha ele aí! Boa tarde, boa noite, não sei como é que tá. Aqui é boa noite. Aqui ainda é tardinha ainda. A gente costuma dizer boa tarde enquanto o sol não se põe ainda. Esse país continente, né, cara? É muito legal. Com certeza. Xandão, muito obrigado pelo convite. Eu fico extremamente orgulhoso, né, muito feliz em poder estar participando com vocês, né, desse podcast. Né, e vamos embora, que a gente tem bastante assunto. Quero deixar um abraço aí, já estou vendo que tem vários filhos, amigos, enfim, tem uma galera aí já assistindo a gente. Então, muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Eu agradeço prontamente, como você recebeu prontamente o meu convite. Agradeço a todos os seus filhos que estão assistindo aí. Galera, querem que mais pessoas assistam o pai de vocês? Vai tocando aí no coraçãozinho aí para despertar o interesse de mais pessoas. Vai notificando. Vamos trazer pessoas aqui para falar com o nosso convidado de hoje. Bom, eu fiz a convocação, como vocês viram. Tem muita gente curiosa sobre os assuntos que você domina, Márcio, e muita gente mandou perguntas, várias perguntas aqui, tá muito bacana. Eu tive aquele trabalho de fazer uma peneirazinha aqui para ficar uma coisa legal. Tem muita pergunta parecida, mas tem muita coisa bacana que eu tenho certeza que você, no seu longo trajeto, você vai responder fácil isso aí. Mas antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma apresentação do nosso convidado. Seus amigos, as pessoas que te seguem na sua rede te conhecem, mas quem está me seguindo aqui não te conhece, e eu acho muito legal, muito importante quebrar esse gelo. Vamos lá, galera! Ele é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Com formação em enfermagem, tem especialização em saúde da família e mestrado em saúde coletiva, buscando agora sua graduação em medicina. E esse cara inteligentíssimo sempre teve essa vocação para cuidar das pessoas, tanto física quanto espiritualmente, já que se dedica há quase 30 anos ao seu sacerdócio na Umbanda, Quimbanda e Batuque. O podcast Incomodando fica feliz em receber Márcio Halbert, ou Pai Márcio de Oxalá. Então, a gente ouvindo essa apresentação, assim, eu fico bastante envergonhado, né? Porque é meio complicado a gente ouvir tanta coisa de nós mesmos, né? As pessoas muitas vezes me olham e não acreditam que eu possa ter todo esse tempo, né? Mas eu tô aí com quase 42 anos de idade. E eu iniciei na Umbanda bem novo, né? Com 12 anos eu me iniciei na Umbanda. Com 10 anos eu fugia de casa para assistir sessões de Umbanda junto com a minha vizinha. Que legal! Quem não queria que eu me envolvesse muito nisso, mas eu mentia que estava indo jantar na casa da minha vizinha e escapulia para sessões. Então eu fiquei 2 anos participando da casa de Umbanda, assistindo, indo nas correntes, indo nas sessões, né, fazendo toda a função. E daí aos 12 anos eu incorporei pela primeira vez dentro da casa de Umbanda. E então aí foi dado o meu início, né, no culto de Umbanda. Fiquei durante uns anos somente com Umbanda. Aí depois iniciei no culto de Quimbanda, né, que é o culto a Exu e Pombagira. E após alguns anos depois iniciei no Batuque, né, que é uma religião de matriz africana típica aqui do Rio Grande do Sul. Seria o irmão do Candomblé, né, que tem no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Só que aqui no Rio Grande do Sul, como houve uma outra tradição desta religião de matriz africana, nós chamamos de Batuque do Rio Grande do Sul. Nós cultuamos orixás também como Candomblé. Enfim, existem muitas semelhanças, né? E é muito bacana a gente entender isso. E tem muitas perguntas aqui nesse sentido para você responder. Chegou muita coisa aqui de muita gente curiosa, muita gente que tem preconceito. Sim, eu recebi muitas perguntas com um tomzinho preconceituoso, aí eu dei uma peneirada aqui e tal.
para tentar tirar o melhor para você fazer a explicação. Porque eu estou conversando com todo mundo aqui. Você não é a primeira pessoa de matriz africana que eu estou conversando. Eu conversei com a Cris Botelho, ela é zeladora de orixá e muita gente chama também de mãe de santo e tal. Ela gosta desse nome, dessa nomenclatura, beleza? Então ela me esclareceu muita coisa. E depois eu zapeando na TV, né? Mas eu dando uma olhada lá nos perfis, acho que eu estou sempre à procura, né, de pérolas. Achei você uma grande pérola. Falei, pô, legal também aqui, mais uma pessoa, porque tem sempre uma outra visão, né, do negócio, é muito legal. Eu sempre trazer esclarecimento. Com ela eu conversei uma coisa e com você eu vou, pelo nível das perguntas aqui, tentar abordar um outro lado também. Mas que você, com 30 anos na área aí, fugia de casa para assistir, ou seja, era para ser mesmo. Você vai saber responder direitinho. Márcio, vamos partir logo para as perguntas? Antes uma curiosidade minha, tem noção de quantos filhos você tem? Filhos, né? Filhos. Tenho sim, eu tenho poucos filhos, não tenho muito. Hoje eu tô com cerca de 30 filhos, mais ou menos. Agora em dezembro tá entrando mais um pessoal para casa, porque eu faço essa preparação. Quando a pessoa tem interesse em entrar para minha casa, em entrar para o meu axé, não é meu, né? Nossa casa. Porque aqui eu sempre digo que é uma casa de acolhimento, né? Não é uma casa de apontamentos. Isso aí o mundo já faz bastante, né? Então aqui eu procuro que a gente faça uma coisa um pouco diferenciada. Então quando a pessoa pretende entrar, eu convido ela a conhecer um pouco mais a casa antes de já entrar, né? Eu costumo dizer que a gente tem que namorar, né? Primeiro pegar na mão, se paquerar, né? Para depois ter algum sentimento e ter uma relação religiosa ou espiritual, né? Então agora em dezembro está entrando mais alguns, vai ficar em torno de 40 filhos agora em dezembro. 40 filhos, é coisa pra caramba, muita responsabilidade com esse povo todo, com essa galera toda aí, um orientador como você, com todos os seus suas credenciais dentro da Umbanda, da Quimbanda e do Batuque. Bom, você falou superficialmente no começo aí chegou uma pergunta bem dentro de uma especificação. Márcio, qual é a diferença entre Umbanda e Quimbanda? Ótimo. Até para deixar um gancho, né? Eu tenho um canal no YouTube que eu iniciei há bem pouquinho tempo, tem pouquíssimos vídeos. E o primeiro vídeo que eu fiz lá, o canal chama Pai Márcio de Oxalá. E o primeiro vídeo que eu postei lá foi exatamente Umbanda, Quimbanda e Nação. Quais são as suas diferenças, né? Então, assim, na sua originalidade, a Umbanda não cultuava a linha de Exu, cultuava a linha de Quimbanda somente para descarrego, somente para trabalhos mais densos. Com a evolução dos anos e a evolução dos tempos, os espíritos também evoluem, né? Não somos somente nós, seres humanos, que estamos para a evolução. A espiritualidade também está. Dentro dessa evolução, então, a Umbanda também começou a cultuar a linha de Quimbanda. Então, a linha de Quimbanda é uma linha oriunda da Umbanda, onde cultua Exu Pombagira. Só que, na atualidade, já evoluiu a tal ponto que pode ser uma linha independente. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, que é onde eu tenho propriedade para falar, existem casas que não cultuam Umbanda, cultuam somente a Quimbanda, né? E tem outras casas que cultuam Quimbanda e Nação. Porque hoje em dia a Umbanda é uma religião bastante difícil de ser cultuada, pelo compromisso semanal, mais de uma vez, né? Quando eu iniciei na Umbanda, eu tinha que estar no mínimo 2 vezes na semana na casa de Umbanda, né? Para poder me preparar como médico, para poder fazer, enfim, o desenvolvimento de todos os trabalhos. E hoje em dia, né, com a correria do nosso mundo, tá todo mundo trabalhando bastante, graças a Deus e aos orixás, né? A gente não consegue ter essa disponibilidade, muitas vezes de nenhuma vez por semana, conseguir se doar completamente à espiritualidade. Então, infelizmente, a Umbanda é uma religião que aos pouquinhos está sendo menos cultuada. Beleza, então a resposta aí pra galera aí, a diferença da Umbanda e Quimbanda, nosso querido Márcio, ele tem também um canal no YouTube. Qual é o nome do canal? Pai Márcio de Oxalá.
Ah, é o mesmo também do YouTube aqui, Pai Márcio de Oxalá. Vai lá, galera, que tem essa explicação muito mais detalhada aqui. A gente tem um tempo limitado aqui, mas vai lá. Pai Márcio de Oxalá, 30 anos dedicado a essa área, ele vai dar uma explicação lá maravilhosa. Gente, eu tenho uma... Olha, eu estou fazendo perguntas aqui pro Márcio, mas vocês, por favor, fiquem à vontade para fazer também, tá? Eu só peço que coloquem na caixinha de perguntas aqui, que é esse balãozinho com um sinalzinho de sinal de interrogação, até porque tem uma pergunta aqui já. Por favor, façam como a Carla Mirelli, que colocou a perguntinha dela aqui, porque é mais fácil para eu visualizar. A Carla, o Márcio, ela está perguntando: é errado uma criança aos 9 anos de idade incorporar um orixá de forma muito natural? Eu costumo dizer que não existe idade para espiritualidade, né, Xandão? Então, eu não gosto do termo é errado e é certo dentro da religião. Né? Eu gosto do termo é adequado para aquilo ou não está pronto para aquilo. Então, é errado uma criança incorporar o orixá aos 9 anos? Eu acredito que não. Claro, vai depender de todo o suporte familiar que essa criança tem. Ela tem que ter um suporte familiar, tem que ter um suporte espiritual, um zelador, um pai de santo, uma mãe de santo, seja qual for o nome que for dar a essa pessoa, né? Tem que estar ali dando todo esse suporte. Eu já vi casos de crianças até menores de 9 anos incorporando orixá. E isso é muito fácil de ver na internet, está aí vários vídeos no YouTube, né? Várias roças de candomblé são filmadas e a gente vê crianças ali de 4, 5, 6 anos recebendo orixá, né? E a gente percebe que aquela realidade é muito bem conduzida, né? Então, eu prefiro a pureza de uma criança, o orixá se expressando na pureza de uma criança, do que muitas vezes ele tentar se expressar numa mente que não é tão pura. Beleza, tá aí tua resposta, Carla. Carla Mirelli fez a pergunta aqui pro nosso Márcio. Quem quiser, fica à vontade, por favor. Galera, eu tô que nem Miss Brasil, eu tô acenando para todo mundo, fica difícil de eu falar o nome de todo mundo que tá chegando aí, é muita gente para prestigiar o nosso Márcio hoje. Comentários aqui tem uns montes, com certeza são seus amigos e seus filhos, te elogiando, te amando, te adorando, tecendo os melhores elogios aqui para você. Mas continuo falando, quem quiser fazer pergunta pro Márcio, bota na caixinha de pergunta para eu visualizar melhor. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, Márcio. Eu sempre peço aos meus convidados mandar as credenciais deles para mim, né? Para eu poder fazer esse texto de apresentação, onde eu me esforço muito e tal, justamente para tirar esse sorriso que você teve aí quando eu falei de você. E nesses credenciais você falou que é cacique de Umbanda. O que é o cacique de Umbanda? Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, a gente divide as nomenclaturas conforme a religião que a pessoa desenvolve. Eu costumo dizer que na minha casa eu cultuo 3 religiões. Uma delas é a Umbanda, a segunda é a Quimbanda e a terceira é a Nação, ou Batuque do Rio Grande do Sul, né? Então, se uma pessoa ela é somente de Umbanda, ela vai receber, ela não recebe o título de pai de santo, porque para nós o santo, o orixá é cultuado no batuque, né? Então o pai de santo é um título do batuqueiro, daquela pessoa pronta no batuque, seria um cargo igual ao babalorixá ou ialorixá do candomblé. Seria o feitor de Quimbanda, feitor de Exu, que é o cargo máximo dentro da Quimbanda. E na Umbanda, né, a pessoa, para ser apta a ter sua casa de Umbanda, tocar as suas sessões, ela tem que ter um desenvolvimento, que são feitos através de 7 cruzamentos, através de 7 anos. Então, quando ela chega nesse cargo máximo, depois de todos esses rituais, ela recebe o título de cacique de Umbanda. Seria similar a pai de santo, só que é dentro da religião da Umbanda. Legal, legal. É um sacerdote, né? Então, no caso, é um sacerdote, legal. E é uma estrada, né? Isso. Como a Umbanda é uma religião brasileira, né? Que tem influências africanas por causa dos orixás, mas a essência dela mesmo é a essência indígena, né? Dos nossos antepassados indígenas que viviam aqui no Brasil,
dos pretos velhos que foram escravizados e vieram aqui também, e vem junto daí a linha dos orixás, a linha dos ibejes, né, que são das crianças, dos ciganos, e aí a linha da quimbanda que vem agregando isso tudo. Então é muito mais forte o culto a caboclos na Umbanda do que a outras entidades. Isso aí, muito maneiro, muito maneiro. E bons esclarecimentos do nosso pai Márcio de Oxalá, Márcio Halbert. Ó, eu não vou ler todos os comentários não, porque é muita coisa aqui, mas eu vou ler aqui, ó. Gratidão, meu pai é um gato, pai Márcio é o melhor, é muito maravilhoso assim, meu pai é o melhor de todos, e por aí vai. A galera tá rasgando cedo aqui pro nosso querido Márcio Halbert, o pai Márcio de Oxalá. Chegou mais uma pergunta aqui. Não importa não, tá, galera, de sair do meu cronograma aqui. O interessante é vocês participarem. A Roba Karim, ela tá perguntando me fala sobre traição. Não entendi bem a pergunta, mas fala aí, Márcio. Me fala sobre traição. Bom. O que eu acho que acontece? Eu costumava fazer bastante live pelo Instagram, né? Pelo Facebook e pelo YouTube também. Então o pessoal vinha com vários assuntos para eu dar minha opinião sobre, né? Então a Roberta, que é a Robin, ela sempre participou, ela é uma espectadora assídua. Então a minha opinião sobre traição é muito ampla, né? Porque tem que saber do que a gente está falando. Uma traição religiosa, uma traição amorosa, uma traição afetiva, uma traição de emprego, enfim. Mas vamos tentar dar uma resumida nisso, né? Traição é uma ação que a gente tem, né? Por isso que a palavra diz traição, né? Porque é ação. É uma ação que nós efetuamos sempre que a gente faz com que a nossa confiança seja quebrada, né? Então, tem pessoas que simulam, para mim traição não é beijo na boca, para mim traição é somente o ato sexual, já para outras pessoas a traição já é o simples ato de procurar outra pessoa. Então, enfim, né? Isso é um assunto bastante amplo e eu prefiro que a psicologia até trabalhe, que aborde mais, que é melhor, eles vão ter mais propriedade para falar do que eu. Tá, beleza. É a Roberta, né, que fez a pergunta? Isso. Roberta, pergunta difícil, resposta complicada. Ela é muito ampla, essa resposta. Realmente falar sobre traição, tem que ver em que âmbito você está falando, o que levou a acontecer, e se é realmente uma traição, enfim. Aí já é minha opinião, Alexandre também dando opinião aqui. Mas vamos lá. Chegou uma pergunta bem grande aqui, eu gostaria de fazer para você. Márcio, por que muitos dentro da religião acham que ebós ou oferendas são moedas de troca com os orixás? Xandão, essa é uma das perguntas que eu mais amo responder. Né? Se vocês analisarem um pouco o meu perfil do meu Instagram, vocês vão ver que as minhas publicações sempre instigam a pensar diferente. E isso vem do que eu não aceito que a religião de matriz africana continue sendo escrava, né? Os nossos antepassados que trouxeram a religião para cá eram escravizados, foram escravizados e para conseguir sobreviver tiveram que se dobrar ao cristianismo, né? Aí nasceu o sincretismo, onde Jesus Cristo é Oxalá, onde Nossa Senhora dos Navegantes é Iemanjá, e assim por diante, né? Mas só que o tempo da senzala já acabou, né? E no tempo da senzala era muito comum isso, porque os missionários cristãos, eles ensinavam que para te ter saúde, se tu estava tendo uma doença, era o castigo divino, e que para te curar dessa doença, tu deveria fazer uma promessa a um santo. Uhum. Então, aí vem a questão da moeda de troca, né? Sendo que para nós, batuqueiros ou praticantes de religiões de matriz africana, para nós os ebós, os trabalhos, oferenda, axé, seja o nome que a gente dá para a questão, não é uma moeda de troca.
e sim uma troca de energia, né? Porque tudo nesse universo é feito de energia. O ser humano é feito de energia, orixá é uma energia, então o ebó, a oferenda do axé, serve para alinhar a energia do ser humano para com a energia daquele orixá, né? Digamos que um exemplo bem para exemplificar, digamos que a gente funcione a 110 volts e o orixá funciona a 220. Se ligar os dois vai dar um choque e vai queimar o aparelho, não é? Então o ebó, qualquer coisa que a gente faz dentro da religião, ela serve como um transformador, né? Que vai conseguir fazer com que essas duas energias se conectem e sim a gente consiga ter sucesso, êxito naquilo que a gente está precisando. Beleza. Inclusive, sobre sucesso e êxito, eu tenho uma pergunta pessoal que eu catei lá no teu perfil, que é muito legal. Eu vi que você pontua muito isso. Mas primeiro eu quero fazer uma pergunta que surgiu para você aqui. Mais uma que surgiu aqui, que é da Ana Oraculista. Ana Oraculista. Pai Márcio, qual a sua opinião sobre a entrada da tecnologia cada vez mais nos terreiros? É ótima pergunta, eu adoro falar sobre isso também. Eu acho ótimo, né? Existe um orixá chamado Ogum, acho que todos já ouviram falar em Ogum. Ogum é o dono da tecnologia, né? Ogum é o nosso patrono da tecnologia. A gente pensa, nossa, quando a gente fala isso, a gente imagina em Ogum sentado operando um computador, um celular, alguma coisa assim. Mas lá, há mais de 5 mil anos, quando os nossos orixás viveram em terra, Ogum foi quem criou as ferramentas para se desbravar o mundo. E nisso veio o ferro, o facão, enxada, tudo para preparar a terra, ou seja, coisas arcaicas, né? Mas a tecnologia é de Ogum. E a gente não pode esquecer que há bem pouquinho tempo nós vivemos uma pandemia, estamos vivendo ainda, né? Aonde ela nos obrigou a nos fechar. Como é que vocês acham que eu prestava as minhas consultas espirituais, os meus atendimentos, as minhas orientações aos meus filhos, sendo que a gente estava tudo num processo de reclusão, né, dentro do nosso domicílio? Foi através da tecnologia. Mas, claro, a gente tem que ter consciência de uma coisa: a tecnologia tem que ser usada na hora certa e no momento certo. Eu já não sou adepto do uso da tecnologia durante os rituais religiosos que acontecem aqui em casa. Os meus filhos de santo aí sabem que ao chegarem aqui no Ilê, né, ou no terreiro, eu já aviso: desliguem seus celulares, ou se alguém tiver uma emergência, a gente deixa o celular com uma pessoa. Geralmente é minha mãe, que ela não é de religião, mas ela está sempre ajudando, né? Então ela fica ali com os celulares de quem tem uma criança pequena em casa, algum familiar doente, alguma coisa assim, para poder fazer essa intermediação. Porque a gente não pode ser hipócrita, né, Xandão? A gente sabe que o celular, a tecnologia, nos tira muito a atenção. E no momento que a gente está fazendo as nossas obrigações religiosas, a gente precisa de uma conexão máxima com o nosso orixá. Então eu procuro afastar a distração do pessoal. Exatamente, galera. Quando estiver fazendo o seu trabalho lá, por favor, não fica prestando atenção no que está postando no Instagram, né, galera? É foco, é religião, uma coisa séria, é um envolvimento, é uma entrega. Tá aí um cara que entende de entrega, que desde os 10 anos de idade já ia lá escondido da mamãe, fazendo seu negócio, com 12 anos iniciou, tá aí há quase 30 anos aí, para chegar ao posto que chegou, adorado e amado pelos filhos dele aí. Muito bacana, nosso Márcio Halbert, ou Pai Márcio de Oxalá. Olha, chegou um comentário aqui bem grande, eu vou fazer, mas eu vou ler, mas eu peço que o pessoal, por favor, bote lá na caixa de perguntas e se transformar em pergunta. O comentário é da Liz Fraga, eu achei interessante e vou ler. A Liz fala assim: Pai Márcio, sou espiritualista, gosto da Umbanda. Sei que a Umbanda não utiliza animais em oferendas. O que o senhor pensa do uso de animais? Particularmente, penso que é desnecessário, mas respeito. Muito interessante essa pergunta. Realmente a Umbanda não utiliza animais. A Umbanda utiliza somente o reino vegetal, né? As plantas e
tudo que vem da terra. Porém, a quimbanda e o batuque, ação ou o candomblé utilizam de sacralização animal para seus cultos, que é muito diferente de sacrifício, né? Sacrifício é tu pegar um animal, judiar deste animal, né? Sacrifício porque eu não estou acostumado a fazer sacrifícios, né? Pelo lado de quimbanda e de batuque, nós trabalhamos com sacralização animal, mas também não é uma sangria desatada, né? É um pouco diferente do que o pessoal pensa. O que a gente faz? A gente faz aquilo que os nossos antepassados faziam. Quando lá na África, lá na mãe África, aquela tribo tinha que se alimentar, eles pegavam um animal, sacralizavam, o sangue deste animal era utilizado para o culto aos orixás e o restante todo do animal era aproveitado. A carne para alimentação, o couro para preparar tabacos, para preparar roupas, enfim, tudo era utilizado. E a mesma coisa a gente faz no batuque, né? A gente utiliza tudo. Então não é uma sangria em vão, né? É uma sacralização. Da mesma maneira que várias outras religiões utilizam a sacralização. Eu sempre costumo dizer, eu já vi uma pessoa almoçando comigo, comendo filé mignon e dizendo, vocês são loucos, vocês matam animais. No prato dela, eu digo, é mesmo. Sabe, são coisas que as pessoas têm que ter um pouco mais de noção. Mas eu entendi bem quando ela falou que ela é espiritualista, porque eu acredito que a evolução das religiões é extinguir religião. E eu apoio muito isso, porque a religião como nos é posta, eu acredito que ela nos escraviza. E para mim, ela tem que nos libertar. Então essa liberdade, essa libertação vai vir através da espiritualidade, onde a pessoa vai buscar aquilo que lhe conforta e que lhe faz bem. E daí sim, quando o ser humano conseguir chegar a este ponto de evolução, com certeza a gente não vai nem precisar mais se alimentar de proteína animal. Então daí a sacralização também não vai mais fazer necessária. Mas isso vamos deixar para as próximas gerações lá, né, Xandão? Não vamos ser tão apressados nisso. Tá, beleza. Ó, Liz, você teve a resposta aí do Márcio, excelente. Um termo que ele usou, eu conheço, mas quem não conhece, por favor, vá no dicionário. Há uma diferença, sacralização de sacrifício. Dá uma olhadinha lá. Muito legal essa explicação, muito legal. Realmente as pessoas terem essa visão, essa diferenciação do que é um e do que é o outro. Até porque a gente vive num momento que, infelizmente, a gente ainda tem muita intolerância a vários assuntos, mas principalmente da religiosidade, ainda existe muita ignorância. Eu estou falando ignorância no sentido de ignorar os fatos, o que é realmente aquilo. Não você tirar a tua ideia da cabeça. Por isso que existe o podcast Incomodando, que eu estou conversando com várias pessoas para mostrar, tirar os mitos, as mentiras e falar as verdades da realidade delas. Essa é a realidade do Márcio. Há 30 anos, galera. Ó, mais perguntas estão surgindo aqui pro Márcio aqui. Façam aqui que nem o pessoal, ó. Eu tenho o meu roteiro aqui, mas não me importo de interromper, não. Vamos lá para as perguntas. Mais uma pergunta aqui. Carla Mirelli está agradecendo. Obrigado pelo esclarecimento. Aconteceu com minha filha, que teve vários. A filha dela incorporou com 9 anos. Vamos lá. A Ana Oraculista. Peraí. Não. Cartas, pois já tem um desenvolvimento bem natural, tanto na esquerda quanto na direita e na Jurema. Quem é Jurema, meu Deus do céu? Não entendi sua pergunta. Você entendeu, Márcio? Entendi. Jurema é um culto de Umbanda, que ao invés de ter o nome de Umbanda, tem o nome de culto a Jurema. Eles cultuam uma árvore sagrada, a árvore Jurema. Então, legal! Ali eles incorporam entidades
que fazem parte da natureza, né, que são seres encantados. Eu não tenho tanto conhecimento assim, eu nunca vi uma Jurema, mas é de eu estudar, né? Então eles têm os encantados que trabalham como caboclos para a linha de Umbanda, os encantados trabalham para a Jurema, né? Então é mais ou menos isso. Então ela tem desenvolvimento para a esquerda, que é a linha de Exu de Pombagira, tem desenvolvimento para a direita, que seria para a Umbanda, e tem desenvolvimento para o culto da Jurema também. Beleza, eu nem sabia essa parada de Jurema aí, já é uma coisa que mais um conhecimento que me chega, mais um conhecimento, mais uma informação. Conhecimento e informação, gente, é um tesouro que quanto mais você acumula, mais leve ele fica, é mal barato isso. Então vamos acumulando, gente, aí. Ó, tá chegando muita pergunta aqui nos comentários. Aí o que acontece? Cada pessoa que chega vai subindo, vai levantando. Eu não tô conseguindo acompanhar, galera. Vamos botar na caixinha de pergunta que eu tenho certeza que o Márcio vai responder de livre e bom grado, tá beleza? Olha, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Assim, lembra que eu falei com você sobre desenvolvimento e tal? Tem uma coisa no teu perfil que eu achei muito legal e eu queria que você falasse aqui. Márcio, tem gente que chega... tem gente que acha que todos os seus problemas são espirituais. Às vezes é só falta de foco e organização na vida mesmo? Não é às vezes, Xandão. É sempre. 99,9% das vezes. O ser humano, ele é programado para culpabilizar alguma coisa, né? A gente tem essa mania muito feia, né? Se tu foi multado, a culpa não é tua. A culpa é daquele guardinha FDP que estava de campana, né? Mentido, a culpa não é tua que faltava e chegava atrasado, era o chefe que pegava no teu pé, né? Se tu foi traído, a culpa não era tua. Então tudo a gente culpabiliza alguém, porque é mais fácil, né? É mais fácil de aguentar, de suportar essa pressão psicológica. E é isso que eu trabalho muito com os meus filhos, né? Vamos deixar a espiritualidade agir como espiritualidade e vamos nós nos responsabilizar por todos os nossos atos, né? Eu tenho inúmeros relatos, não só de filhos, mas eu tenho muitos clientes também, né? Se filhos, eu tenho 40 clientes. Pega isso por 100, mais ou menos, e bota um pouco mais para frente. E todos chegam a mim querendo fazer isso, né? Querendo descobrir por quem é o culpado por eu estar tão mal, né? Aí até tu conseguir acessar essa pessoa. E existem ebós, inclusive, para isso, né? A gente faz um ebós de conexão daquela pessoa com seu ori, com seu orixá, com a sua essência, né? Para te começar a te compreender melhor. Isso aí é o que a gente chama de despertar da consciência, né? Então a gente tem que trabalhar nesse despertar aí para a gente conseguir saber o que é espiritual e o que não é espiritual. Porque eu não acredito que um orixá, um caboclo, um Exu, uma pombagira, qualquer espírito evoluído vá entrar na tua vida para te dar um castigo. Isso aí também é herança da nossa da escravidão dos nossos antepassados, né? Então vamos dar uma reciclada nesses pensamentos. E quem tiver dúvida, vai lá ler os meus posts, que eu boto várias coisas assim pra gente poder pensar. E posts maravilhosos, tá, galera? Pai Márcio de Oxalá, dá uma olhada lá. Isso aí eu tirei diretamente de lá porque eu achei muito legal essa observação. Cara, a pessoa faz um monte de M na vida e a culpa é trabalho pra mim, é problema espiritual. Cara, você é um cara gastador, vive fazendo dívida que não vai pagar. É problema espiritual, estou endividado assim que é problema espiritual. Peraí, amigo, fala sério. Você não trabalha, não se dedica no trabalho, o teu patrão vai te cobrar e você, porque tá pegando, trabalho espiritual. Não é bem assim. O Márcio deu uma explicação muito bacana aí, cara. Valeu, Márcio. Ó, mais uma pergunta chegando da galera aqui pro Márcio. Vamos ver qual é. Opa, papá. Cadê? Pai Márcio, é o Bruno.Silva69. Pai Márcio, quando vai voltar com as lives?
Ah, Bruno, meu amor. O Bruno é meu afilhado carnal, meu sobrinho é meu sobrinho carnal, meu afilhado. E esse ano ele, por livre e espontânea vontade, pediu para entrar para a religião. Então é um grande filho que eu tenho na minha vida. E ele mora em Santa Catarina, ele não mora perto de mim. Então uma vez por ano, quando ele tira férias, ele vem para ajudar nas funções religiosas anuais. E então ele é muito, muito querido. Filho, eu vou voltar com as lives assim que eu tiver mais tempo. Porque final de ano é uma loucura. Todo mundo querendo resolver a sua vida no último mês do ano. Ou querendo se preparar para um novo ano. Enfim, são muitos atendimentos, mas assim que possível eu retorno com as lives, com certeza. Tá aí o recado aí pro seu sobrinho, afilhado, agora filho também. Vai voltar assim que ele puder, galera. Ó, vou ler só mais um pouquinho dos comentários aqui, tem muitos aqui, ó. Pai Márcio me ajudou bastante, lindo, tesão, bonito e gostosão. A galera aqui tá empolgada aqui. Pai Márcio é demais. Sempre todos elogiosos aqui, pessoas realmente que gostam muito de você, tanto como pessoa quanto profissional. Falando em profissional, Márcio, você é formado em enfermagem, com pós-graduação e tudo, tá buscando agora a sua graduação em medicina. Já houveram momentos onde o lado acadêmico foi ajudado pelo espiritual e vice-versa? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Olha só, Xandão. Eu acredito que não. Porque para mim o orixá foi sempre complemento, né? Para mim espiritualidade foi sempre complemento. Na minha questão acadêmica e também na minha questão profissional, eu não acredito em sorte, eu acredito em competência, né? Eu não posso ser, enfim, mas eu sempre tive uma facilidade em aprender bastante grande, desde pequeno. Então a minha parte acadêmica foi muito tranquila, né? Tanto o meu ensino fundamental, ensino médio, eu fiz ensino técnico, fui técnico em enfermagem, depois me tornei enfermeiro, aí fiz as pós-graduações, fiz o meu mestrado, né? E ingressei na faculdade de medicina. Esse ano eu dei uma pausa porque estava muito workaholic, assim, a coisa estava muito forte para mim. Mas a espiritualidade, ela nunca me ajudou na parte acadêmica nem profissional. A espiritualidade me ajuda na parte espiritual, naquela centralização. É aquilo no chegar no final do mês e pensar: eu tenho 5 reuniões no mesmo dia, eu tenho 2 filhos de santo com problema precisando de mim, eu tenho mais uma família que também precisa de atenção, eu tenho... Então, como que eu vou dar conta disso, meu filho vai Oxalá? Aí é fechar os olhos, fazer uma meditação, uma oração, seja como você chama, né? Conseguir organizar isso tudo e dar conta da vida. Então, a espiritualidade, ela vem nesse sentido. Não no me fazer mais, menos inteligente ou mais, menos profissional. É isso aí, isso aí. Muito boa resposta. Ó, tem uma galera aqui que está macetando aí. O que acontece? Eu não estou lendo o comentário, eles estão botando na caixa de pergunta para macetar, para eu ler o comentário. Eu não vou ler, não vou ler. É para fazer perguntas, estão macetando. Porque já tem um monte de gente aqui fazendo vários elogios para o Márcio, agradecendo toda a explicação que ele está dando, a paz que você transmite na tua voz, na tua maneira de falar, nas tuas explicações. Estão elucidando várias dúvidas aqui. Ó, tem uma Catiúcia que Costa, que ela não fez a pergunta lá na caixinha, mas eu vou perguntar porque eu achei legal. Márcio, como sabemos que estamos no caminho certo? Ótima pergunta, Catiúcia! A gente sabe que a gente está no caminho certo quando esse caminho nos instiga e nos desacomoda. Por quê? Porque quando a gente está muito bem, quando a gente confunde o bem-estar com comodidade, né? E eu acredito que a espiritualidade, não vou falar nem do orixá, mas a espiritualidade em si,
ela te instiga dia a dia e vai testando a tua fé. Tanto que os espíritas falam, né, que nós vivemos em um mundo de provas e expiações. O que quer dizer isso? Todos os dias nós somos provados de alguma maneira, né? A gente passa por testes e é espiado, né? É observado de como a gente vai passar por esse teste. Eu sempre digo, eu tenho esse tempo de religiosidade, de espiritualidade, mas a minha vida não é um mar de rosas, não, né? Eu tenho todos os problemas como todas as pessoas têm, e sempre que me vem um novo problema eu penso, poxa, eu estou no caminho certo, porque meu orixá está me dando mais uma oportunidade de aprender alguma coisa. É isso aí, cara. A vida é escolher batalhas. Escolha suas batalhas. O Márcio tem escolhido cada uma e está vencendo todas. Batalhando, batalhando, batalhando. E muito legal que você tem um monte de gente contigo para batalhar contigo. Isso aqui é maneiro. Isso aqui é muito bacana, Márcio. Olha, eu tô com uma pergunta aqui da minha querida Silvana Aires, minha amiga, escritora, gente boníssima. Ela tá perguntando aqui, ela tá querendo uma dica pro início do próximo ano, já que você falou que tem muita gente procurando aí, dá uma dicasinha aí pro início do próximo ano, para nossa querida Silvana. Ah, sim. Essa questão de início do ano, ela é bastante interessante, porque o candomblé cultua certos orixás em certos dias da semana, e o batuque cultua outros orixás em outros dias da semana. Então, para nós, batuqueiros, o ano que vem vai ser um ano regido por Oxalá, porque é um ano que começa no domingo. Vou te ser sincero, eu não olhei no candomblé qual é o orixá que vai ser para o candomblé, tá? Mas como eu posso falar em propriedade do batuque do Rio Grande do Sul, e orixá é universal, então a dica que eu tenho para dar para todos vocês é que entrem no ano fazendo uma bela ceia o mais clara possível, né? Usando frutas claras. Por exemplo, maçã verde, coco, pode ser o coco seco, água de coco, pera, balas de coco, cocadas, merengues, trazendo essa doçura, trazendo essa clareza para cima da nossa mesa. Porque não existe maior axé, Xandão, do que tu ter um alimento na tua mesa. Para mim, riqueza é isso, né? Para mim, prosperidade é tu ter como alimentar a ti e a tua família. O restante é de lambuja, que nem a gente fala aqui no Sul, né? O restante, assim, é complemento mesmo. Então, essa é a dica que eu dou. E fora que Pai Oxalá é o dono do branco, né? Então, passe todo de branco, né? Se quiser, bote uma peça íntima amarela, para amanhã o Chu trazer o ouro também, né? Mas, de preferência, todo de branco. E uma quizila, né, que o Pai Oxalá tem é com a cor vermelha. Então evite usar vermelho na virada do ano. Tá, beleza. A dica aí, Sil, para você. Uma mesa branca com alimentos bastante brancos, roupinha branca, uma peça íntima amarela. Tá aí a dica do nosso pai Márcio de Oxalá. Chegou mais uma pergunta aqui, vamos ver. Peraí, tem um monte de gente aqui fazendo um macete aqui, ó, querendo que eu leia comentário aqui. Eu não vou ler comentário. Vamos lá. Não, era uma notificação apenas. Você falou sobre os orixás e tal. Márcio, qual é o conceito mais errado associado aos orixás? O conceito mais errado associado aos orixás é que eles são demônios, né? Esse é o conceito mais errado, porque nas religiões de matriz africana a gente nem acredita em demônio. Para nós não existe demônio, não existe diabo. Vamos começar por aí, né? E muitas pessoas gostam de falar que a gente cultua o demônio, que a gente cultua Satanás, que a gente cultua o diabo. Ele nem existe para nós, então como é que a gente vai cultuá-lo, né? Então, para mim, o maior erro relacionando orixá é isso, né? Sendo que, na verdade, orixá são as
forças mais puras da natureza, né? A gente sabe, Iemanjá são as águas salgadas, Oxum são as águas doces, Oxalá é o universo, Inhansã, Oiá é o vento, Xangô é o fogo, né? Então, a gente tem que se apropriar desse conhecimento para não passar vergonha nem no débito e nem no crédito, né? Já não falando isso daí, que orixá é culto a diabo, qualquer outra coisa. Lembrando Tá, beleza. que diabo é um culto, é uma crença cristã. E nós não somos cristãos, né? Eu fui batizado lá nos meus primeiros dias de vida na Igreja Católica, mas não foi uma escolha minha. É uma tradição imposta pelo próprio catolicismo, né? Pra gente não ficar pagão, né? Então, vamos se apropriar melhor disso pra gente saber, pra gente não passar vergonha alheia. Isso aí. Chegou mais uma pergunta aqui pra você, Márcio. Ai, ai. Olha, a galera de novo. Ah, gente, vamos lá, vamos fazer pergunta, hein? Senão vocês estão aqui macetando aqui. Ó, chegou uma pergunta aqui. Podemos saber nosso orixá de cabeça sem consulta a um pai de santo? Infelizmente não, né? Ou felizmente. Mas orixá de cabeça, da mesma maneira que o orixá de corpo, né? Porque a gente não é regido só por um orixá. Nós somos regidos por um adjuntó, né? Por um conjunto de energias. E como são no mínimo 12 orixás que são cultuados aqui no Brasil. Quando eu falo mínimo, porque existem algumas vertentes do Batuque que cultuam 12 e tem vertentes do Candomblé que cultuam 20 e poucos orixás, né? Então aí vai variar. A gente não tem como saber de outra forma, não sendo através de uma consulta ao oráculo dos orixás, que é o jogo de búzios. Beleza, então não tem como, galera. Tem que ir lá saber qual é o teu orixá de cabeça. Vamos ver quanto tempo eu tenho aqui. Não dá tempo de eu fazer uma pergunta legal aqui. Márcio, qual ou quais momentos foram mais desafiadores na sua jornada dentro da Umbanda? Todo dia. Dentro da Umbanda ou dentro da espiritualidade? Da espiritualidade, vamos englobar. Os meus momentos mais desafiadores foi quando eu me vi sozinho, né? Hoje em dia eu não tenho um pai de santo que eu possa contar, né? Ele não é presente na minha vida. Hoje em dia, por várias questões de saúde, enfim, ele tem vários problemas de saúde. E antes desse problema de saúde, nós tivemos alguns conflitos, né, pessoais por causa dessas questões de o orixá tá te castigando, o orixá tá te culpando. E eu já não me conformava mais com isso, isso não me deixava confortável, né? Então, no momento que eu decidi seguir a minha espiritualidade de uma forma um pouco menos dependente dele, eu titubeei, eu tive muito medo, né, de seguir, mas foi neste momento que Pai Oxalá mostrou quem ele é, né? Foi nesse momento que Pai Oxalá me pegou no colo e acabou me mostrando que ele é a minha essência e que se eu tiver verdade, se eu tiver amor e se eu tiver compaixão, eu não preciso de mais nada. Exatamente. Amor, compaixão. Isso aí acho que dita a regra do mundo, né, cara? O mundo tá precisando muito disso, de amor e compaixão. Márcio, eu tô com 3 minutinhos para encerrar essa live maravilhosa, mas eu tenho que encerrar com esse camarada aqui que traz uma paz na palavra, um conhecimento ilimitado, fala de um jeito legal, os filhos dele, cada um mais elogiando mais do que o outro. É lindo, tesão, bonito e gostosão, maravilhoso. O Márcio abriu meus caminhos, salva minha vida, meu pai é tudo. Mas enfim, eu tenho que terminar. Eu gostaria que você deixasse aqui pra gente onde fica o seu terreiro aí no Rio Grande do Sul, como consultar contigo online e as suas considerações finais. Então, o meu terreiro fica em Gravataí,
que é uma cidade ao lado de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. As pessoas para consultarem comigo podem me chamar no WhatsApp 51 99797 2277. Tem link ali na bio do meu Instagram, né? Ali tem meu cartão virtual, onde leva ao meu site, onde leva ao meu Instagram, ao meu YouTube, enfim, leva a todas as minhas redes sociais, a todos os meus contatos, pode mandar direct também. Eu faço questão de sempre eu falar com a pessoa, né? Eu não tenho secretários. Às vezes eu preciso passar para um filho de santo enquanto eu estou atendendo alguém, ou quando eu vou fazer alguma viagem, né, eu deixo alguém cuidando, mas 95% das vezes sou eu que estou falando, sou eu que estou dando atenção. As consultas comigo podem ser tanto presenciais, quem mora próximo, ou podem ser online, ao vivo. Eu não faço consulta do tipo, tu me manda as tuas perguntas, eu jogo e depois eu te mando. Não. Eu preciso dessa conexão, né? Mesmo distante, a gente vai criar uma conexão, porque para a espiritualidade não existe limite, né? E eu preciso olhar no rostinho, na carinha de cada um, para poder fazer essa consulta, né? Então, para se consultar é só chamar ali, marcar o seu horário. Final de ano, agora em dezembro, dia 17 e 18, nós estamos realizando nossa limpeza de final de ano. Pode ser feita presencialmente aqui no terreiro, aqui no Ilê, ou pode ser também encomendada à distância. Poxa, como é que tu faz uma limpeza à distância, Pai Márcio? Eu pego uma camiseta, né, uma camiseta com a estampa do Pai Oxalá, que vai ser o regente do próximo ano. Faço uma limpeza energética nesta camiseta, preparo esta camiseta, coloco uma segurança junto, né, que é uma segurança preparada aqui, e envio para a pessoa. Né? Então, existem muitas maneiras de nós conseguir trabalhar nossa espiritualidade e ter apoio dos orixás. Muitas vezes a gente fica meio perdido nesse caminho, né? Mas eu sempre digo, vamos focar, vamos persistir na nossa vida e vamos ter certeza que se com espiritualidade a gente já passa por tanto trabalho, sem ela seria pior ainda. E eu, como consideração final, Xandão, eu gostaria de falar isso, né? Espiritualidade é diferente de religiosidade. Eu vou respeitar o ser humano em tudo aquilo que ele acreditar. Se ele chegar para mim numa consulta e falar, Pai Márcio, eu não me sinto à vontade se tu me falar em orixá. Ok, eu vou falar sobre energias, eu vou falar sobre vibração, eu vou falar sobre física quântica, eu vou falar sobre Buda, sobre Jeová, sobre Jesus Cristo, enfim, eu vou fazer com que essa pessoa se conecte com a sua essência, com a sua verdade, porque nem orixá é a verdade absoluta, né? Nada é verdade absoluta nesta terra e muito menos na espiritualidade. Então a gente tem que ir aos pouquinhos, não é um processo fácil, é um processo bem difícil de quebrar esses dogmas, quebrar esses paradigmas, né? E conseguir aos pouquinhos se soltar e encontrar o que te faz ter fé. Para mim, o que faz ter fé é orixá. É fazer um ebó, é acender uma vela, é cultuar a natureza e me conectar com isso. Então, descubra o que faz sentido para ti. Né? Vai, vasculha, busca aprender, porque depois disso, tenho certeza que as coisas não serão mais fáceis, mas as coisas serão mais compreendidas. É isso aí. Gente, eu tive o prazer, a honra, a felicidade de estar com esse camarada aqui, maravilhoso, inteligentíssimo, Márcio Halbert, o nosso Pai Márcio de Oxalá, 30 anos dedicado a Umbanda, Quimbanda, Batuque, desde os 10 aninhos lá, corria lá escondido da mamãe para ir para lá, para se inteirar das coisas, e se transformou nesse sacerdote aí, adorado pelos seus filhos, com esse conhecimento vasto que ele demonstrou, sempre com a sua voz suave, calma, tranquila. Qualquer coisa quer saber do Márcio?
Pai Márcio de Oxalá, tudo junto. Vai lá no link da bio dele, tem tudo lá para você se informar, se consultar com ele se quiser. Quem estiver próximo aí, vai lá no terreiro dele também, que ele tem sempre uma palavra para te confortar, uma palavra para te guiar. Márcio, muito obrigado pela sua participação e por todos que participaram, por essa multidão que invadiu aqui hoje. Galera, para seguir o podcast Incomodando, Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. Tem uma continha lá no TikTok, mas não vou fazer dança nenhuma não, é só para promover também. Beleza? Segue o podcast Incomodando. Essa live, assim que acabar, vai ficar salva, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Obrigado, Márcio, mais uma vez. Obrigado a todos que participaram. Muito obrigado, boa noite. Axé. Tchau, tchau. Axé.